Alguma vez já parou para pensar como tudo começou? Como essa mensagem que, assim, transformou o mundo, deu os primeiríssimos passos? E se desse para entender a essência dessa jornada tão poderosa em, sei lá, poucos minutos? Olha, não pule este conteúdo. Aqui está a chave para destravar uma compreensão mais profunda da figura central da fé cristã. Leia a descrição e se prepara. Olá, que a paz esteja com quem nos ouve. Eu sou Laura Mendes. E eu sou Eduardo Mendes. Sejam muito bem-vindos ao 8 Bits de Informação Útil. É uma alegria ter a companhia de todos. Queremos convidar quem nos escuta a seguir nosso conteúdo aqui no Spotify, pode procurar também por 8 Bits de Palavras Transformadoras, tá? E a se inscrever no nosso canal no YouTube. Assim, ninguém perde nenhum passo dessa nossa caminhada. Hoje a gente está começando algo bem especial. Uma jornada completa pela Bíblia Sagrada, capítulo por capítulo. É isso aí. E a nossa proposta é explorar as Escrituras com uma linguagem, assim, bem acessível, sabe? Trazendo reflexões profundas e buscando sempre aquela aplicação prática para o nosso dia a dia. Convidamos também a darem uma olhada na descrição deste episódio para acompanhar os destaques do que a gente vai conversar hoje. Que Deus nos abençoe nesta exploração. Vamos começar então nossa análise pelo Evangelho de Marcos. Vamos sim. É o início impactante da missão de Jesus. Marcos começa, assim, direto ao ponto, né? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Nada de genealogia, a ação é imediata. É verdade. A gente vê logo a preparação com João Batista lá no deserto, né? O batismo de Jesus, a voz do céu. É muito rápido. E Jesus já inicia o ministério na Galileia depois que João é preso, chamando os primeiros discípulos, Simão, André. Tiago e João também, pescadores. E a autoridade de Jesus, ela é mostrada logo de cara, né? Sim, ensinando como quem tem poder mesmo. E expulsando espíritos imundos, realizando curas, a sogra de Pedro, o leproso. É uma demonstração de poder atrás da outra. Mas aí também já começam os atritos, né? Exatamente. Os primeiros conflitos com os escribas, com os fariseus. Sobre perdoar pecados, comer com pecadores. A questão do jejum, a guarda do sábado, são vários pontos. E aí, nesse contexto, ele escolhe os 12 apóstolos. Avançando um pouco, Jesus começa a ensinar muito por parábolas, né? Como a do semeador, e explica o sentido para os discípulos. Sim, é um método interessante. E, ao mesmo tempo, ele demonstra um poder incrível sobre a natureza, acalmando a tempestade, por exemplo. Nossa, essa passagem é marcante. E tem a libertação do endemoniado gadareno, a cura da mulher com hemorragia. Muito poderosos. E mesmo assim, ele é rejeitado na própria terra, né? Exato. Em Nazaré. Pois é. Daí ele envia os 12 em missão e realiza a primeira multiplicação dos pães para 5.000 homens. E depois tem outra para 4.000. E anda sobre as águas. É impressionante. E nesse meio tempo, ele confronta as tradições humanas que invalidavam os mandamentos de Deus, né? Verdade. E o clímax dessa parte é a confissão de Pedro. Tu és o Cristo. Mas logo em seguida... Vem o primeiro anúncio da paixão. Glória e sofrimento já aparecem ligados ali. Daí vem a transfiguração, que mostra essa glória de Jesus para Pedro, Tiago e João. Um vislumbre, né? Um vislumbre. Mas o caminho para Jerusalém é marcado por ensinos sobre humildade, serviço, o oposto do que o mundo espera, né? Sim, e o perigo das riquezas com a história do jovem rico. E ele aborda temas difíceis, como o divórcio, e mostra um carinho especial pelas crianças, abençoando elas. A entrada triunfal em Jerusalém é outro momento forte. E a purificação do templo logo depois. Ali os confrontos com as autoridades ficam ainda mais intensos, né? Questionam a autoridade dele. Sobre o tributo a César, sobre a ressurreição. Exato, e Jesus responde a todos. Destaca os grandes mandamentos. Amar a Deus e ao próximo. E elogia a oferta daquela viúva pobre, né? E deu tudo o que tinha. Lindo gesto. E aí vem o discurso sobre o fim dos tempos, lá no Monte das Oliveiras, o capítulo 13, um chamado à vigilância. E chegamos à parte final. Paixão, morte e ressurreição. Começa com a unção em Betânia, um ato de amor. Isso, contrastando com a traição de Judas, né? Logo em seguida. Daí vem a última ceia, a instituição da Eucaristia, a agonia no Getsêmani, a prisão. As negações de Pedro, tão humanas, né? O julgamento no Sinédrio,
Depois, diante de Pilatos, E a crucificação. entre dois ladrões, a zombaria, as trevas. É muito pesado. Muito. Mas aí, no meio de tudo isso, tem a confissão do centurião, aos pés da cruz. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Que momento! Poderoso demais. O véu do templo se rasga. E o sepultamento por José de Arimateia. E então, o túmulo vazio. As mulheres que vão lá e não encontram o corpo. A ressurreição. As aparições de Jesus ressuscitado. E a grande comissão, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele senso de urgência do começo retorna, né? Totalmente. E termina com a ascensão de Jesus. É. O evangelho de Marcos nos deixa mesmo com esse senso de urgência, de ação. Jesus como servo sofredor, mas também o Filho de Deus poderoso. Fica a reflexão, então, diante dessa apresentação tão dinâmica de Jesus, né? Desse chamado claro ao discipulado, à proclamação. Como é que essa mensagem de Marcos nos desafia hoje na nossa caminhada de fé? É algo para a gente pensar, né? Como respondemos a esse Jesus que age, que serve, que sofre e que vence? Que essa breve análise inspire uma leitura mais atenta de Marcos. Agradecemos muito a companhia de todos. Fique na paz e até a nossa próxima conversa aqui no 8 Bits de Informação Útil.